Olá, pessoal. Hoje estou trazendo aqui um tópico muito importante, né, para quem trabalha aí com desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional Android, que é os tamanhos de tela, né? Então, a gente sabe que o sistema operacional Android, ele pode ser executado, né, em diferentes aparelhos, e cada aparelho desse, dependendo do fabricante, né, vai utilizar um tamanho de tela diferente, vai utilizar uma resolução diferente, né, e isso às vezes pode ser fonte, né, de dúvidas de como posicionar os elementos aí na tela, considerando essas diferenças que existem, né? Então, principalmente para quem trabalha aí com aplicativos que utilizam posicionamento de elementos, né, absolutos na tela, isso às vezes é fonte de muitas dúvidas, né, porque muitas vezes a sua aplicação ela pode rodar num dispositivo, né, que tem um tamanho de tela e resolução X, e aí quando você vai executar essa mesma aplicação num outro dispositivo que tem um tamanho Y, né, e uma resolução Z, você tem o problema aí de posicionamento. Tá? Então, basicamente o que a gente vai ver aqui hoje, né, é como buscar, né, posicionar aí esses elementos, tá, da melhor maneira possível, né, utilizando os recursos que o próprio sistema operacional Android fornece para o desenvolvedor. Tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um pouco do material que eu trouxe, né, e depois a gente vai fazer uns experimentos aqui, tá, no sistema, né, no Android Studio, né, que é o sistema que a gente costuma utilizar para desenvolver aplicações. Bem, então aqui a gente tem, né, um slide que ele mostra para a gente alguns exemplos, né, de diferentes aparelhos, tá? A gente tem aqui, por exemplo, um aparelho, né, que ele tem um tamanho de tela, tá, de 3,5 polegadas, né, que são esses dois primeiros da esquerda para a direita, porém, né, com resoluções diferentes. O primeiro é 320 por 480 e o segundo é 640 por 960. Então, fica bem claro, né, que eu posso ter densidades diferentes, né, para tamanhos de telas iguais, tá? Tem outro exemplo ali, né, onde eu tenho um outro aparelho, né, que é de 4 polegadas, tá, com resolução de 640 por 1136, né, pixels, e o outro que é 4.7 polegadas com resolução de 750 por 1334 pixels. Novamente, né, repare que aqui eu já tenho uma diferença de tamanho, né, de tela. E o último aqui, né, que pode ser inclusive um tablet, tá? Ele tem aqui um tamanho de tela de 5,5 polegadas, né, e uma resolução de 1242 por 2208 pixels. É, Bom, então, o que, que isso demonstra para a gente, né? Se vocês repararem aqui nesse slide, vocês vão ver que eu tenho um círculo, né, de mesma circunferência, porém com quantidades diferentes de pixel, né? Então, no primeiro caso, né, eu tenho um círculo de 10 dpi, tá? Então eu tenho, né, uma densidade aí de menos pixel por área. No segundo, eu já tenho 72 dpi, então vocês podem ver que o, o círculo, né, ele já começa a tomar uma forma mais definida. E no último caso eu tenho 300 dpi, tá? Então eu tenho mais pixels por área, né? Aqui um outro exemplo, tá? Onde eu tenho uma imagem com 300 dpi, né? 200 dpi, 100 dpi e 50 dpi. E conforme pode ser observado aqui, né, existe uma perda de resolução. Tá? Por quê? Porque para a mesma área, né, eu tenho aqui quantidade de pixels diferentes.
né? Então, se eu tenho quantidade de pixels diferentes, eu tenho menos elementos para representar aquela imagem, menos elementos para representar cores, né? Então, a minha resolução ela acaba ficando comprometida. Bom, e aí para poder facilitar a vida do desenvolvedor, né, a Google ela criou aí algumas categorias, né, chamadas de densidade lógica de pixels. Nesse caso, cada aparelho que existe no mercado, ele vai estar classificado dentro de uma dessas categorias, né? Que vai aí, por exemplo, de 120 dpi, 160 dpi até 640 dpi, tá? E cada uma dessas categorias, né, elas têm um nome, tá? Então, 120 é LDPI, né, 160 é MDPI e 640, por exemplo, né, é XXX-HDPI. Uma outra informação importante, né, é essa escala ali nessa terceira coluna. Tá? Então ele mostra para a gente o quê? Ele mostra como é que aquele pixel, né, aquela posição de pixel, ela vai ser escalonada para aquele aparelho. Então, por exemplo, né, a gente vai ver um pouco mais para frente, quando eu mostrar aqui o projeto, que essa resolução aí de 160, o MDPI, né, ela é o que a gente chama de baseline, tá, da nossa aplicação, ou seja, ela não sofre nenhum tipo de escalonamento, né, conforme vocês podem ver o multiplicador dela ali é 1, tá, enquanto que para as outras categorias, né, eu tenho um multiplicador que pode ir aumentando ou até diminuindo, que é o caso do LDPI. Bom, então sabendo disso, né, quando a gente vai especificar um elemento na tela, a gente trabalha com essa posição não mais em pixel, mas em DP, né, que é o pixel independente. Tá? É uma independência aí de posição absoluta do pixel, tá? Que a gente abrevia por DP ou por DIP. Né? No caso aí de texto, tá? A gente trabalha com SP, né? Mas é a mesma, ele segue o mesmo raciocínio. Nesse caso, né, a gente diz que uma unidade de pixel virtual, tá? Uma unidade de DP, né, ela equivale aí a um pixel, tá? Em uma tela de 160 dpi, né? Que conforme a gente viu, né, a categoria 160 dpi, né, ou MDPI, ela é o baseline, ela não sofre nenhum tipo de escalonamento, né? E com isso, a gente tem uma relação de 1 para 1. Então, né, 1 dp em uma tela MDPI, ela vai, né, equivaler exatamente a um pixel, tá? Numa tela MDPI. Bom, aí eu coloquei aqui, né, essa fórmula, né, que ela representa, tá, o cálculo da posição do pixel, né, dado aí que você tem essa posição em DP. Então, por exemplo, né, só para a gente avaliar, né, o funcionamento dessa fórmula, então a gente viu que o MDPI ele não tem escalonamento, né, ele tem aí uma escala de 1, tá? Então se a gente pegar, né, e colocar, vamos supor que eu quero saber qual é a posição, eu tenho a posição 10 dp, né? Qual é essa posição em pixel fazendo a conversão? Né? Então usando a fórmula, ficaria 10, né, multiplicado por dpi, tá? Então, meu DPI, né, é de 160, que eu estou trabalhando numa tela de MDPI, tá? Dividido por 160, o que dá o resultado de 10. Então, como eu falei para vocês, né, um DP, né, em uma tela MDPI, ele equivale exatamente, tá, à mesma posição do pixel na tela. Né? Então, não tem nenhum tipo de escalonamento. Essa imagem ela ajuda bastante a gente compreender, né, por que trabalhar com independência de pixel é importante. Tá? Então, por exemplo, né, eu especifiquei aqui uma barra que ela tem 200 dpi de altura. Né? E aí, se eu for executar essa aplicação, né, que tem essa barra numa tela
XHDPI, né, por exemplo, que é esse celular ali, ele vai ter né, como ele tem mais pixels por tela, obrigatoriamente, né, essa barra ela vai ocupar, né, ela vai ocupar uma área maior de pixels, tá? Enquanto, né, que nesse tablet ali, por exemplo, que ele é um MDPI, né, ele vai ocupar, né, ele vai usar menos pixels, tá, da área da tela, né, porque ele tem uma resolução menor, ou seja, ele tem menos pixels na tela, tá? Mas aí reparem que essa barra ela vai ter o mesmo tamanho, né, para diferentes resoluções de tela. Então, esse é o objetivo, né? A posição relativa, tá? A posição e tamanho relativo, né, dos elementos na tela serem idênticos, né? Independente de densidade, né, de tela. Bom, então dado aí esse contexto, né, esse contexto um pouco mais teórico, eu vou abrir aqui o Android Studio para a gente verificar. Bom, e aí dado esse contexto, né, mais teórico, vamos dar uma olhada aqui em como funciona isso, né, durante o desenvolvimento. Bom, então aqui agora eu estou com o Android Studio aberto, né, que é a ferramenta que eu costumo utilizar para desenvolvimento de aplicativos, né, para o sistema operacional Android, para a gente poder verificar, né, como é que funciona esse desenvolvimento, né, utilizando aí as coordenadas em DPs. Tá? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, né, a gente vai especificar que, que vamos trabalhar aí com o baseline. Tá? O baseline, né, para a gente vai ser o MDPI, tá? Que é aquela resolução, né, que é aquela densidade que não sofre nenhum tipo de escalonamento. Então, os meus recursos gráficos, né, eu vou definir que serão, tá, para resoluções MDPIs. Então eu vou vir aqui nessa pasta res, né, vou criar aqui um novo Android Resource Directory e vou especificar aqui Drawable, né, que são recursos gráficos, e aqui no qualificador eu vou selecionar a densidade e adicionar. Bom, e aí eu venho aqui e especifico, né, medium density e dou OK. Tá? Vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui, né, que é essa spacecraft. Tá? Ela tem aí, basicamente ela é uma nave, né? Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Bom, como a gente comentou, né, essa minha imagem ela vai ser, tá, né, ela foi desenvolvida para MDPI. Então eu vou clicar aqui nesse diretório e vou dar um OK. OK. Repare que a minha imagem, né, ela já foi importada aqui, tá? Né, e ela tem 128 por 78 de tamanho, né? Então eu venho aqui agora, BMP já tem essa variável definida, tá? Vou carregar essa imagem aqui, BMP é igual a bitmap factory.decode resource, né? Pego o diretório de recursos e o identificador dessa imagem, tá? Spacecraft aqui. Bom, então carreguei, tá? E reparem, né, que essa imagem ela é um recurso MDPI, tá? Está até especificado aqui ao lado dela. Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos desenhar, deixa eu apagar isso daqui. Vamos desenhar, né, essa imagem. Então, draw bitmap, BMP, LT. Vamos definir essas variáveis, né, que é a posição X e posição Y. Então, float L igual a 20, tá? E float
T igual a 20, né? Float T não, float T, né? Left e top igual a 20. Bom, então o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou desenhar um retângulo, tá, em volta dessa imagem, né? Então, draw rect, LT, né, posição x e y, e posição final, né, no x e posição final no y. Bom, eu vou colocar aqui, R vai ser igual a L, né, 20 mais a largura da imagem. Tá? A largura da imagem é 128, né? 128. Mesma coisa aqui para o B, né, para o bottom. Igual a T mais, só que agora, né, a altura da imagem ela é 78. Ok, vou executar essa minha aplicação, né? Deixa eu abrir aqui o dispositivo virtual. Vou executar essa aplicação no dispositivo MDPI, tá? Então vou inicializá-lo aqui. Ok, agora eu vou dar, né, vou selecionar aqui em cima também, vou dar um play. Vamos ver como é que vai ficar, né, essa resolução. Reparem que tudo aqui está especificado em pixel, tá? Bom, então ele desenhou perfeitamente, né? Reparem que aqui eu tenho, tá, uma distância, né, de 20 pixels e aqui eu tenho uma distância também de 20 pixels, né? E o retângulo ele basicamente cobriu toda a minha imagem, tá? Vou parar aqui. Agora eu vou fazer esse mesmo experimento, né, numa tela com uma resolução maior, uma tela XXHDPI, né, que ela tem uma densidade de pixels maior. Então eu vou iniciar esse device aqui, tá aqui, né, e vou selecionar aqui agora, né, o Nexus. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, então reparem, né, o que aconteceu, tá? Como como esse aparelho ele tem uma densidade maior de pixels, né, se eu tenho uma densidade maior, né, consequentemente, eu vou ter mais pixels para a mesma área. Né? Então, o que aconteceu aqui? Esse retângulo, né, ele agora está cobrindo só uma parte da minha imagem. Né? Por quê? Essa imagem aqui ela foi escalonada, né, usando aquele fator que a gente viu naquela tabela. Tá? Só que, né, esse retângulo ele foi especificado em unidade de pixel. Tá? Consequentemente, né, se essa resolução, tá? Se essa quantidade de pixels, né, por área ela aumentou, tá? Eu vou ter uma diminuição, né, do meu elemento gráfico. Tá? Essa imagem aqui ela foi automaticamente escalonada, né, pelo próprio Android. Tá? Só que o meu retângulo não, porque eu especifiquei em pixel. Né? E outra coisa, essa distância aqui, olha, né, de 20 unidades, que a gente viu que no MDPI era maior, aqui ela já está, né, bem menor. Tá? Bom, então como é que a gente faz para poder resolver, né, esse problema? Tá? A gente vai ter que usar aquele fator de escala, né, como eu havia comentado, usar aquela fórmula, tá? Né, onde você tem o dp, né, a conversão, né, de dp para pixel, ele vai ser o dp multiplicado, né, por a resolução atual, né, dividido por 160. Tá?
Então, como é que a gente pega, né, esse fator de escala? Eu venho aqui, vou definir aqui, ó, float scale, vai ser igual a getResource. Aí repare que eu tenho uma função getDisplayMetrics, tá? E dentro, né, desse objeto eu tenho uma variável chamada density. Tá? Então essa variável chamada density, ela já me especifica, né, o valor de escalonamento. Tá? Então eu não preciso fazer eu não preciso fazer aquela não preciso usar aquela função, né, porque eu já tenho o valor da escala direto. Tá? Então basicamente é só eu pegar a minha posição em dp, né, e fazer a multiplicação pela escala. Tá? E eu vou obter, né, essa posição em pixel. Bom, então eu peguei a escala aqui, né, o que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte, né, eu vou multiplicar por scale, né, venho aqui novamente e multiplico por scale. Tá? Mesma coisa, né, aqui, ó, vezes scale, né, pego aqui o right, multiplico pelo scale também, e o bottom pelo scale. Então reparem que agora, né, eu tenho, eu tinha definido aqui a posição em dp, tá? E aqui quando eu for desenhar, eu converto de dp para posição em pixel, tá? Multiplicando pela escala. Então vamos testar aqui, né, no meu dispositivo MDPI. Vamos ver como é que vai ficar. Então, no MDPI, a gente viu que a escala ela é 1, né? Então, consequentemente, não vai ter nenhum tipo de alteração. Então, olha só, o retângulo ele foi desenhado, né, normalmente, tá? E repare nessa distância aqui, né, que na versão anterior, quando a gente estava trabalhando com o XXHDPI, ela ficou bem menor, né? Ficou muito próximo aqui da borda. Vamos testar agora essa aplicação no nosso XXHDPI. Então eu vou selecionar aqui. Vamos ver como é que vai ficar a disposição desses elementos gráficos. Bom, então reparem, olha, que agora, né, ele ficou ajustado, tá? Por quê? Porque eu fiz o escalonamento, né? Usei aqui a escala de densidade, tá? Para poder fazer o ajuste, né? E olha só que interessante, né? Agora eu tenho a mesma área, tá? De margem em relação à borda, né? Que eu tinha no MDPI. Tá? Então é dessa forma, né, que a gente trabalha, tá, com posições, né, com conversões de posições de dp para pixel. Né? E aí, fazendo desse jeito, automaticamente ele vai se readaptar para diferentes resoluções e diferentes densidades, né, de tela. Bom, pessoal, então espero que tenha sido aí de ajuda para vocês, né? Porque, como eu comentei anteriormente, esse tipo de tópico ele costuma ser muito discutido, né? E geralmente geram dúvidas aí durante o desenvolvimento, né? Principalmente para quem desenvolve jogos 2D, né? Que você precisa realmente calcular posições de pixel, né? E até para fazer colisões, né, trabalhar com física e verificar se um objeto colidiu com outro ou não, tá? E aí vocês, né, é aconselhável que trabalhem com o IDP para poder, né, automaticamente fazer esse escalonamento. E qualquer dúvida, né, vocês coloquem aí nos comentários que eu tento auxiliar vocês, tá bom? Então, um abraço e até mais.